Olá, amigas! Este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Nós usamos pedacinhos de tricoline, de retalhos e fazemos esta linda decoração. Olha que graça que ficou os nossos panos de prato. Vamos fazer juntas? É super rápido e uma delícia de fazer. Vamos precisar de um pano de prato com bainha dos dois lados mais compridos. E nós vamos usar também dois tecidos de tricoline, um estampadinho e outro liso. E nós vamos precisar também, para o nosso modelo de hoje, um passa-fita com fita, mais ou menos 60 centímetros de passa-fita. O meu tecido estampado, eu cortei uma faixa larga, medindo 18 centímetros de altura e mais larga que nosso pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Neste tecido, eu também cortei outra faixinha, mas essa com 5 de altura, também mais larga que nosso pano de prato, mas eu vou reservá-la para nós fazer o acabamento lá na parte em cima, depois. E no nosso tecido vermelho, eu cortei 12 faixinhas, 12 retângulos. Esses retângulos, eles medem 6 de altura por 12 aqui no comprimento. E eu fui ao ferro e passei todos assim, na metade, unindo bem a pontinha aqui em cima. Então, todos eles têm, os 12 têm 6 aqui na altura por 12 aqui na largura. Todos eles eu passei, os 12. Amigas, primeiramente, nós vamos fazer a base do nosso pano de prato. Com esse tecido mais largo, esse de 18 centímetros, nós vamos costurá-lo no nosso pano de prato. Vamos virar para o lado de trás, porque ele já está com bainha, e vamos alinhar aqui na parte embaixo o nosso tecido, bem alinhadinho, deixando 2 centímetros, 1,5 centímetro de cada lado. Aqui nós vamos alinhar bem alinhadinho e vamos alfinetar. Eu vou alfinetar aqui, toda a extensão eu vou alfinetar e passar uma costura. Esta costura pode ser mais larguinha e ela terá retrocesso no início e no final, porque nós vamos costurar aqui do lado avesso. Então, eu vou alfinetar, passar a costura e já mostro para vocês. Amigas, passei a costura aqui do lado de trás e virei para frente e passei. Passei a barrinha aqui embaixo, bem retinho, o meu pano com o pano de prato. A nossa aplicação com o pano de prato. E aqui dos ladinhos, eu também dobrei toda aquela partezinha que nós deixamos a mais, dobrei para dentro para fazer acabamento. Aqui na parte em cima também, eu dobrei mais ou menos 1 centímetro, passei para fazer o acabamento. Agora eu vou à máquina passar uma costura, começando aqui e deixando os fios mais compridos, para depois no final eu dar 2 nozinhos e embutir. Vou passar uma costura bem fininha em toda a volta do pano de prato e quando acabar, também deixo os fios mais compridos para nós darmos 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou fazer essa costura, embutir os fios e já mostro para vocês o nosso barradinho pronto, aplicado. Amigas, costurei o nosso barrado aqui com uma costura bem fininha. Então, o nosso barrado, a base dele já está pronta. Agora, com os nossos tecidos vermelhinho, esses retângulos, nós vamos fazer as nossas meia-luas para nós colocarmos no pano de prato. Nós vamos pegar uma agulha com linha e vamos fazer um alinhavo aqui na parte em cima. Essas duas partezinhas aqui, elas têm que estar bem unidas para nós fazermos esse alinhavo. Então, eu vou colocar, a minha agulha está com nozinho nas duas pontas. Então, eu coloco aqui o nozinho e vou fazendo um alinhavo para cima e para baixo, em toda a extensão. Não precisa ser um alinhavo muito pequeno, ele pode ser maiorzinho. Vou mostrar para vocês, olha, pode ser assim o alinhavo.
aqui na parte em cima, pegando as duas partezinhas, até aqui o final. Muito bem. Aqui, quando chegamos no final, nós fechamos bem. Olha, ele forma uma sanfoninha. Aqui nós fechamos bem para formar a meia lua. E aqui na parte em cima, nós damos de 2 a 3 nozinhos com laçada, para ficar bem firmezinho. Esta parte, esse trabalho eu vou fazer nos 12 retângulos que nós cortamos. Olha, dei 3 nozinhos com laçada. Nós cortamos aqui para formar as nossas meia lua. Olha que graça que fica. Fica muito lindo. Então, eu vou formar 12 meia lua. Quando as 12 meias luas estiverem prontas, eu mostro para vocês. Vou alinhavar e formar as meia lua. Costurei todos os nossos retângulos, formando essas meia lua, essas meias florzinhas. Nós franzimos naquele lado que nós tínhamos aquela parte mais comprida do 12 centímetros. Agora, nós vamos costurá-las no nosso barrado do pano de prato. Mas eu fiz umas medidas aqui que eu quero mostrar para vocês. Essas florzinhas eu costurei as 12. Aqui no pano de prato, eu fiz marcações. Aqui na parte em cima, bem no início, eu marquei aqui com o giz 12 centímetros. E aqui no canto do nosso pano de prato, no canto do barrado, marquei também uma altura de 12 centímetros. Aqui tem de altura 12 centímetros. E eu uni este 12 centímetros na diagonal neste outro 12 centímetros. E também fiz mais uma marcação. Aqui foi o inverso. Aqui na parte em cima, eu coloquei 5 centímetros. E aqui na parte embaixo, eu coloquei 12 centímetros. E eu uni também esse 12 centímetros, aquele 5 centímetros, e passei um giz para formar a diagonal. E é nessas marcações que nós vamos colocar as nossas meia lua. Então, aqui eu vou firmar, olha, começando bem aqui em cima, eu vou colocar uma bem alinhadinha. Eu também peguei o meu martelinho, que eu tenho de costura, esse meu martelinho, e firmei bem aqui todas as 12 florzinhas para baixar a nossa costura. Então, eu vou alinhá-las agora todas assim, uma do ladinho da outra, aqui na nossa marcação, essa marcação aqui em cima. Bem alinhadinha, essa parte reta, esta parte reta aqui, que nós vamos alinhar bem com aquela marcação que nós fizemos. Então, eu vou alinhar aqui na parte de cima 6, porque os outros 6 eu vou alinhar na parte embaixo. Eu vou alinhar bem os 6 e já mostro para vocês. Amigas, com os 6 bem alinhadinhos aqui, nós podemos prender cada um com um alfinete aqui bem na nossa marcação. Mas eu gosto de usar a fita crepe, porque ela também me dá uma boa segurança. Então, eu coloco a fita crepe aqui na parte mais embaixo, só para firmar as minhas meias lua, onde eu estou precisando. Agora, eu vou à máquina passar uma costura de segurança só aqui na partezinha em cima, porque nós vamos fazer o acabamento com o passa-fita. Então, eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Amigas, costurei então as 6 meia-luas aqui com uma costura mais larguinha, uma costura branca, vocês observam bem, porque aqui em cima eu vou colocar o nosso passa-fita. Mas, primeiramente, eu vou alinhar nesta outra marcação as outras 6 meia-lua. Então, como fizemos lá em cima, eu vou fazer aqui. Vou alinhar bem alinhadinho esta parte aqui em cima, vou alinhar as 6, vou prender elas com a nossa fita crepe e vou passar a costura. Então, eu vou alinhar aqui e passar a costura e já mostro para vocês. Aqui eu vou fazer como fiz aqui.
Costurei então as 2 faixas de meia-lua. Olha que dengo que tá ficando o nosso barrado. Agora eu vou costurar em cima o meu passa-fita com fita para dar acabamento. Eu vou dobrar uma partezinha aqui para fazer acabamento e vou costurar. Aqui eu tenho que prender bem essas pontinhas. Então, eu começo a costura aqui do lado embaixo, passo uma costura toda aqui. Aqui também eu faço uma dobrinha e faço a volta, deixando os meus fios mais compridos no início e no final da costura, para eu pegar com uma agulha e embutir os meus fios, para nós não fazer retrocesso e também não cortar os fios, porque senão eles desmancham. Então, eu vou passar uma costura aqui, mas bem em cima aqui, para nós fazer bem o arremate aqui em cima, o acabamento aqui em cima das nossas florzinhas. Então, eu vou costurar o passa-fita aqui em cima e o outro passa-fita aqui embaixo e já mostro para vocês o nosso barradinho lindamente pronto aqui na parte embaixo. Amigas, então costurei o passa-fita, fiz o acabamento e olha o dengo que ficou o nosso barrado aqui na parte embaixo. Agora nós vamos fazer o acabamento lá na parte em cima. Nós vamos virar para o lado de trás, porque ele já está com direito, e vamos alinhar aquela faixinha que nós cortamos de 5 centímetros, colocando direito com o avesso do pano de prato. Aquela parte a mais que nós cortamos, nós dobramos, abraçando o pano de prato e colocamos um alfinete. E nós vamos alinhar tudo bem alinhadinho, alfinetar e passar uma costura. Aqui nós podemos fazer retrocesso, porque nós estamos no avesso. Então, eu vou passar essa costura. Essa costura pode ser mais larguinha e já mostro para vocês. Amigas, costurei aqui a parte atrás, virei para frente e passei, deixando uma barrinha aqui para o lado de trás de mais ou menos 1 centímetro, como se fosse um viés. E aqui na parte da frente, eu também passei, dobrando uma parte para dentro para fazer acabamento. Agora nós puxamos tudo para fora, assentamos bem e essa partezinha nós dobramos para dentro. E aqui nós vamos fazer uma costura, mas uma costura bem fininha, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois nós darmos 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou passar essa costurinha e já mostro para vocês o nosso barradinho aqui em cima também pronto. Amigas, costurei então aqui a parte de cima com uma costura bem fininha. E olha o dengo que ficou aqui o acabamento na parte em cima. Deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos, coloquei a agulha bem no pezinho onde começamos e terminamos, passei o fio e embuti os fios. Muito bem, então assim o nosso lindo pano de prato ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, me deem notícias, por favor. Quero deixar um abraço a todas de coração e que vocês estejam sempre na companhia do nosso amado Jesus.